a gente estava conversando aqui e aí ficou fora a questão que você não come, você é vegetariana, mas você estava falando da questão do manejo dos animais silvestres, né? Eu estava dizendo que eu não como animais, sou vegetariana e penso que o ser humano não precisa matar os animais para viver. Mas se faz parte da cultura, se a pessoa gosta de comer, quer comer, aí já é também da consciência de cada um, é muito mais digno comer animais silvestres de caça, desde que o ser humano haja de maneira a multiplicar esses animais, né? Que cria-se habitats favoráveis para esses animais que ele queira se alimentar. Então, nem é uma caça predatória de falta habitat e fica destruindo o pouco que resta, e nem é esse sistema pernicioso de criação, né, de animais, de sofrimento, de tortura dos animais, né? Então, fazer agrofloresta para atrair animais silvestres e a pessoa comer esses animais, eu acho muito digno. Assim. Os estudos que vêm trazendo assim, essa questão de que talvez a Amazônia tem sido comprovado isso, que ela foi agroflorestada, né? Junto com esses estudos, tem alguns estudos antropológicos de lugares que foram, eles chamam que a paisagem foi domesticada, aonde é bem visível nos parques do antigo Xingu, os lugares que eram manejados como habitats específicos ou para pesca, ou para caça, e as pessoas, a relação que elas tinham com os animais era esse, assim, cuida do lugar para que possa ter para mim, né? E o cuidado sempre de não matar as fêmeas, de não matar todos os tabus indígenas que hoje a gente vê que não é tabu, sim, é conhecimento ecológico. Sim, Isso é muito importante, eu acho. Faz sentido para mim isso também. Faz sentido. E a época não está filmando não, mas a época da intervenção também é muito importante, né? A época das podas. Aqui a última manejo eu já fiz meio tarde, já na seca. E eu acho que elas sentiram bem, né? Eu devia ter feito um mês antes do que eu fiz. Eu fiz já em junho e eu tinha que ter feito no início, na entrada da seca, para ela se manter verde durante a seca. Então muitas não tiveram força para brotar na seca e agora espero que elas voltem, né? Mas ali é um biribá, não sei se você tá vendo, cheio de florzinhas, olha, que vai dar frutos, vai carregar esse ano, tá vendo? Aquela árvore mais alta. O biribá tem um lance interessante também, né? Que é o lance dele dar o fruto por dentro das folhas, né? Fica no meio da... Sabe o que? Aqui a gente encapa, cada um com saquinho, com os macacos. Levam todos. Mas é aqui que eu estava mostrando, né? Já não tem mais o capim. E as bananeiras quase se acabaram, assim, por conta das capivaras, né? E agora que as capivaras não estão mais presentes, elas se mudaram, agora se vai retomar a bananeira. E a gente está plantando helicônias aqui no meio e vou plantar mais banana com cacau. Fabi, e assim, eu sei que a gente está só assim, estimando, né, fazendo assim, criando hipóteses, mas você acha que elas saíram por conta do manejo mais frequente? Não, porque nem foram tão frequentes como eu acho que deveria ser. Devem ter muitos motivos. Um deles, talvez, eu coloquei uma cerca elétrica ali contra as capivaras para mostrar para uma área nova que tinha hortaliças. E eu falei, não tem condição, acabaram com quase tudo. E aí talvez isso possa ter assustado o grupo, não sei. É uma possibilidade, né? Uma hipótese. Mas eu não garanto. Bom, aqui é uma pequena parcela, que é uma roça, que agora a gente tem aqui bem a mandioca. Plantei com guandu, a gente sempre mantém o guandu podado para ficar abaixo da mandioca, para não abaixar a mandioca. E aqui as arvorezinhas, veja, aqui o caju sendo criado por essas, né, tanto por guandu pela mandioca. O feijão de porco foi plantado junto, eu já fiz várias podas nele. A mamona também foi podada. Veja aqui temos já um jatobá, que é uma árvore aqui do cerrado. Todas plantadas de semente, hein? Olha aqui o abacateiro, olha a saúde desse abacateiro, tá brilhante, não é lindo? Criado por essa, passou a seca aqui, protegido. Então, como a mandioca é mandioca. Mandioca. As árvores, né? Fabi, você estava comentando também que você faz um manejo do guandu com a mandioca, né? Aqui ó, mamoeiro. A gente sempre poda o guandu
para ficar abaixo da mandioca. Então, olha, eu podei aqui, ó. E agora eu vou podar novamente para ficar abaixo daqui da mandioca. Então, olha aqui, temos outro jatobá. Aqui temos uma arvorezinha também vindo. Olha aqui, outro caju. Aqui. E aqui também, todas as minhas sementes de árvores com a mandioca, o feijão de porco no início foi podado. Aqui outro jatobá. Fabi, e você tem uma mistura bem assim, que você estava falando, né, de Mata Atlântica com a Amazônia e também um cajuzinho que a gente viu ali agora, assim, você não tem muita... Esse é o cajuzão. Ah, tá. A árvore grande do caju. Mas eu vejo as plantas que se desenvolvem bem no nosso clima, no nosso solo, planto, não importa de onde vem, se elas se dão bem, é de boa. Aqui é um outro tipo de sisteminha que eu gosto também, que é em círculos. Então são as ilhas, né? E considerações assim acerca de quando usar, por exemplo, as ilhas, assim, essa coisa de ir intensificando por ilhas, e quando usar linhas, você tem alguma discriminação ou simplesmente... Olha, aqui no caso, como tinha outras árvores, eu quis ocupar os espaços entre as árvores, né? E aqui, por exemplo, a gente vê a raiz dessa árvore. Então não daria nem para mecanizar aqui, né, passar um tratorito. Então eu resolvi fazer nesses núcleos e também mostrar que é possível plantar em núcleos. Então a gente plantou a mandioca na terra fofa que saiu lá de baixo. Ó, o abacateiro vindo, o mamoeiro, né, mamona, que deu muito tomate, já passou a safra de tomatinho. Infelizmente aqui a bananeira não prosperou. Também tinha plantado uma bananeira, como aqui. Vendo? Então aqui já vem a mandioca, a bananeira, o mamão e o abacateiro. Então já é um núcleozinho aqui também. E colhi tomate também. De plantio em linhas, né, em canteiro, é para facilitar o manejo, poder roscar na linha, poder acumular na linha. Eu consegui de maneira, mas eu preciso seguir o padrão, eu preciso da essa área aqui é mais nova, vai ter 3 anos. Era um goiabal, que é praticamente goiaba aqui. E a gente ralhou a goiaba, não tivemos alguns pés. Então essa área aqui já é uma área mais nova, tem uns 3 anos. A ideia aqui é plantar as linhas de árvores com hortaliças nas entrelinhas. Então a gente tem 3 canteiros de hortaliças e as linhas de árvores. Agora, na época chuvosa, eu substituo as hortaliças pela roça. Então tem o inhame, a mandioca, aqui a berinjela, veja aqui a produção. Tá linda. Então, porque o que eu aprendi com essa área aqui? Não devo mecanizar a terra molhada. Aqui é muito argiloso e quando eu queria plantar mexendo na terra durante a chuva, eu estraguei o solo. Então eu falei, não, eu quero cultivos mais longevos para poupar o solo. Então... Esse canteiro aqui tem abacaxi. Então a gente pode ver aqui o abacaxi. Com a mandioca, o feijão de porco que foi podado várias vezes, o feijãozinho, ó, o feijão preto que já está florido aqui. Eu podei esse feijão de porco algumas vezes já e ele cresce muito rápido, já precisa de poda novamente. Vem o margaridão também, eu podei o margaridão. Então aqui a gente vê o abacaxi, né, a mandioca e os feijões. Eu plantei de semente, junto, próximo às mandiocas, as árvores, que ainda não consigo identificá-las, tem pouco tempo, né? Não sei se tem alguma aqui. Você estava dizendo que esse canteiro aqui é um xodózinho, né? Que o Ernest que me deu essas dicas e eu quis experimentar
E estou vendo bastante resultado. O feijão já está produzindo, veja. E o abacaxi e a mandioca estão felizes com a presença do feijão. E o feijão de porco com essas podas periódicas foi fantástico. Ele traz um benefício. Olha que maravilha de produção o feijão. E o feijão de porco presente aqui sem atrapalhar ninguém. Pelo contrário, só está ajudando. Então a gente poda ele bem baixo. Agora dá para ver bem. Tá vendo? O feijão de porco aqui foi podado e a gente deixa esse brotinho lateral. E a gente vai sempre reduzindo ele. E ele dá essa mensagem para o sistema. O feijão já está quase no ponto de colher. Aqui, como eu falei, as hortaliças, né? Nessa época chuvosa vai mais difícil, então aqui a escarola, o repolho, a berinjela. Então, bem nessa transição do período da seca para a chuva, tem um mês que está chovendo, já deu uma sentida, né? Mela muito, as folhagens melam. Mas a berinjela ainda vai bem. Eu plantei também o quiabo, como emergência aqui do sistema. É a cara, você conhece? Essa é a chaia. Ela pega de estaca. A gente plantou na seca. Passou a seca inteirinha. Então, Fabi, foi essa que eu vi plantada na beira de estrada também. Também. Eu ganhei uma estaquinha de uma agricultora do Maranhão. Ela é originária do México. A gente come a folha, que nem couve refogadinha. Ela é muito nutritiva, antioxidante, anti-envelhecimento. Ela é toda de bom. E não precisa de água. É uma couve que não precisa de uma gota d'água. Sério, eu cortei uma vez umas estacas, esqueci numa caixa, 3 meses. Ela cresceu 20 centímetros dentro da caixa. Sério. Essa é a planta. Sou muito fã dela. Essa que é bem pra gente um desafio, porque aqui fica num topo. E na época da seca vem um vento seco muito forte, né? Mas ela é assim, está respondida e está melhorando cada vez mais. E aí eu tenho observado quais são as espécies adaptadas a essas condições. Então, no caso, a mandioca, o algodão, o feijão guandu, a chaia, são todas espécies que permanecem verdes durante a seca. E aí na chuva eu planto em linhas. Aqui não são mais canteiros, aqui são em linhas. Como aqui é cascalho, olha aqui é nosso solo, é pedra, né? Então aqui é na picareta, para fofar essa terra, adubar, bem localizado aqui nas linhas de plantio. E aqui... Por isso você estava dizendo, não é canteira, é linha mesmo, linha, né? É, e aí aqui tem um gotejo, né? Uma irrigação por gotejamento. Aqui eu plantei o feijão com a berinjela e aqui é a linha das árvores. Ali, logo aqui. Aqui o maracujá cresceu, eu acabei deixando ele aqui. Mas ali tem outra linha de árvores. Ó, aqui já tem o quiabo, a berinjela. E eu plantei o inhame. Aqui também. Veja. Aqui é... Aqui não sei se dá pra ver. Aqui o inhamezinho, que foi recém-plantado. Inhame. A chicória tá aí quase para colher já. E aqui é o milho com salsão. E aqui o quiabo com a berinjela. E lá outra linha de árvores. E sempre tem a leucena, o guandu, a chaia. E agora... Que eles têm essa... Desculpa, eles têm essa função de adaptação com relação à seca, né? É. Uhum. E você decidiu entrar com o eucalipto depois por alguma razão específica? Eu estava pensando em mais biomassa, né? Eu tenho a biomassa da leucena, mas ela derrete muito rapidamente, é uma leguminosa, né? Eu quis compor com uma outra
Aí, e tem as frutas também, né? Então, bom, tem a pupunha. Se você quiser entrar aqui. Tem tamarindo. Aqui o tamarindo. Aqui o tamarindo querendo brotar. A goiabeira. Estamos trazendo para vocês os cortes e os vídeos originais a partir dos quais a gente tirou esses cortes. Estão disponíveis aqui no canal também. Você pode clicar aqui, vai aparecer um link aqui nesse vídeo para você fazer isso. A ideia é que vocês consigam ter acesso a vídeos que a gente gravou há mais tempo. O canal está fazendo quase 8 anos de trabalho e com isso eu quero que vocês me ajudem se inscrevendo, indicando nas suas redes, comentando e levando as mensagens, as reflexões que a gente tem aqui no canal para outras pessoas. Muito obrigado.